título da mensagem é Evangelizando em Tempos Difíceis. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo nos deu uma missão, e essa missão é chamada de Grande Comissão. E qual que foi a principal missão que o Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja? Bom, ele disse: pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordenança nós podemos ver nos textos de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Vocês não precisam abrir neste momento, porque nós não vamos ficar intensamente nós não vamos nos aprofundar nestes versículos, tá? E depois Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 16. Então essa foi a missão que o Senhor Jesus Cristo passou a todos os seus discípulos, não somente ao pastor, não para os presbíteros, não para a liderança da igreja, mas para todo e qualquer cristão. Você tem a obrigação de compartilhar o Evangelho, você tem a obrigação de falar do Senhor Jesus Cristo, você tem a obrigação de fazer discípulos. Só que, como vamos praticar o ID se nós estamos em uma quarentena, na qual nós não podemos mais nos abraçar, nós não podemos mais cumprimentar as pessoas, enfim, nós estamos presos, nós estamos quarentenados, nós estamos em tempos de dificuldade. E no capítulo de hoje, ou na pregação de hoje, eu gostaria de falar realmente esse aspecto do tempo difícil que nós estamos vivendo, que é, nós estamos presos, as ruas estão vazias. Como podemos então pregar o Evangelho? Como podemos evangelizar nesses tempos em que estamos vivendo? Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto que está em 2 Timóteo, para aprendermos mais como podemos evangelizar na atual situação. Amém? Então eu vou ler 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 26, e trazer para os irmãos as lições que nós podemos tirar desse texto. Ele diz aqui, versículo 8: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros porém para a desonra.
Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Amém? Esta então é a primeira parte que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e do qual nós vamos nos aprofundar no estudo agora, neste momento, tá certo? Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa colocar o nosso coração 100% focado na mensagem, na palavra agora, porque a palavra nos transforma. Irmãos, é o seguinte, o apóstolo Paulo, ele escreveu 2 cartas ao seu discípulo querido e amado Timóteo. Sabemos que Timóteo, ele era pastor, um bispo de uma igreja, né? E que ele tinha essas obrigações, ele estava passando pelas suas dificuldades. Provavelmente ele escreveu uma carta para o apóstolo Paulo, falando a respeito de tudo que ele estava passando, e nós vemos essas 2 cartas em resposta ao discípulo Timóteo. Sabemos que essas cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são cartas pastorais, no qual o apóstolo Paulo ensina para esses jovens o que eles deveriam fazer a respeito da conduta deles na igreja e de como eles deveriam liderar as suas igrejas. Na primeira carta, nós vemos o apóstolo dizendo para o seu discípulo informações a respeito do que ele deveria fazer na igreja. Nós vemos ali, por exemplo, que se ele quisesse determinar bispos, em 1 Timóteo capítulo 3, ele deveria escolher pessoas que fossem de determinada característica, ou que tivessem um determinado caráter, assim também como diáconos. Então era algo muito mais da administração da igreja. Essa carta aqui, a segunda carta a Timóteo, ela trata muito mais a respeito de como esse rapaz deveria continuar lutando, batalhando para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós, através da leitura dessa carta, conseguimos ver que Timóteo estava passando por problemas, dificuldades, uma tristeza muito grande, um desânimo de continuar pregando o Evangelho. Mas o apóstolo Paulo trata como se fosse um filho da fé dele, e vai exortando, vai admoestando, vai mostrando para o seu discípulo que ele deveria continuar pregando o Evangelho, independentemente da situação em que ele estivesse vivendo. Poxa vida, pastor, de onde o senhor tira isso? Se nós olharmos o capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8, nós vamos ver exatamente o que está acontecendo aqui. Ele diz, na verdade, vamos ver a parte em que Timóteo está triste. Versículo 4, capítulo 1, versículo 4, diz assim, o apóstolo Paulo: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Versículo 5, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. Aí ele vai falando que essa fé era a mesma que a avó de Timóteo tinha, e a sua mãe também, e elas passaram essa fé no Senhor Jesus, essa fé em Deus para Timóteo, né? E ele não tinha uma fé fingida no Senhor. Mas aqui nós temos essa primeira lição muito básica, que até mesmo as pessoas que têm mais fé nesse mundo, as pessoas que mais amam o Senhor Jesus Cristo,
passam por problemas, passam por situações terríveis em suas vidas e desanimam. Mas devemos continuar firmes e fortes na pregação do Evangelho, porque Cristo está conosco. Aí no versículo 6 até o versículo 8, nós vemos ele escrevendo a carta, admoestando, dizendo o seguinte: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Vejam bem, irmãos, nós só podemos reavivar aquilo que está morto. Aquilo que está vivo, não podemos reavivar, tá certo? Então o que está acontecendo com Timóteo? Ele está num momento de profunda tristeza, profunda angústia, por tudo que ele está vendo, pelas dificuldades, o sofrimento, a perseguição do Império Romano, uma perseguição tão grande, contra os cristãos, que até mesmo o apóstolo Paulo está preso, está em cadeias, escrevendo essa carta para o seu discípulo, e isso está desanimando ele completamente. E não só isso, mas as pessoas que estavam ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não estavam querendo se converter, ou talvez ele não estava tendo um grande número de conversões das pessoas. E ao invés de se converterem ao verdadeiro Evangelho, elas estavam querendo buscar outras pessoas que pregassem aquilo que fosse bom para os seus ouvidos. Isso nós vamos ver com mais detalhes na semana que vem. Mas hoje nós vamos ver especificamente essa perseguição que ele estava sofrendo. E aí ele fala que há em ti pela imposição das minhas mãos, ou seja, o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre Timóteo e deu para ele, orou para que Deus desse para ele esse dom de pregar o Evangelho, de ser um discípulo, de ser um evangelista. Versículo 7 ele diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Versículo 8: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ou seja, ele está falando para o discípulo dele exatamente isso. Você está sofrendo, você está com dificuldades, mas não se envergonhe do Evangelho, não tenha um espírito de covardia, porque Deus tem nos dado um espírito de coragem. Apesar de todas as coisas, continue pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí, irmãos, explicado todo esse contexto, explicada toda a situação que eles estão vivendo, eu começo a trazer as lições que nós podemos tirar do texto que eu li, que foi do versículo 8 ao versículo 26. A primeira lição é que nós precisamos reconhecer que não existem limites para a palavra de Deus. Então, novamente, a primeira lição é reconhecer que não existem limites para a palavra de Deus. E isso nos motiva a pregar o Evangelho cada vez mais. Eu gostaria que vocês focassem no versículo 9, que diz a seguinte frase: contudo, a palavra de Deus não está algemada. Aleluia, glórias a Deus por isso. Nós estamos quarentenados, como eu falei, mas a palavra de Deus jamais estará quarentenada. A palavra de Deus não tem limites de espaço, de tempo, de lugar. Ela continua sendo pregada independentemente do que está acontecendo nas nossas vidas. E ela precisa continuar sendo pregada independente de qualquer situação. Vejam, como eu já falei para vocês, já expliquei todo o contexto, Paulo estava preso, mas mesmo assim, ele sabia que ninguém poderia prender o poder da mensagem que ele estava pregando. Nada nesse mundo ou nesse universo pode parar a propagação, a proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que muitos homens, muitos governos propósitos durante a história da humanidade e ainda hoje continuam tentando parar a propagação, a propagação da palavra de Deus. Vocês sabem que neste exato momento na Coreia do Norte e na China comunista e em muitos outros países islâmicos
cristãos sofrem perseguição, cristãos são presos, cristãos são escravizados simplesmente por adorarem a Jesus Cristo e não adorarem ao Deus Estado, falso Deus Estado, ou ao Deus Alá. Você sabia disso? Que muitos cristãos são presos, encarcerados, mas mesmo assim, e nesses lugares, o Evangelho continua crescendo exponencialmente. O Evangelho de Jesus continua crescendo, alcançando corações, alcançando vidas, almas sedentas para saber a respeito de Deus. Sabe por quê? Porque essa palavra a qual nós pregamos, ela é viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que penetra a alma de seus ouvintes. Na Coreia do Norte e na China, como eu falei, cristãos são perseguidos, são presos pela sua fé em Jesus Cristo, por amarem a Cristo. E muitos também são mortos devido a essa fé. Mas sabe qual é a estratégia que os nossos queridos irmãos utilizam para continuar pregando o Evangelho? Muitos colocam versículos bíblicos, muitos colocam trechos da Bíblia em pacotes de arroz para distribuírem nas aldeias. E assim essas pessoas que pegam esses pacotes de arroz, eles podem também ler a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Outras tantas estratégias, eles amarram versículos em balões e lançam esses balões para que eles lançam da Coreia do Sul para que possam atingir lá na Coreia do Norte todas as pessoas que queiram ouvir do Evangelho. Então são estratégias que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem usado para continuar pregando a mensagem, ainda que tenham enormes dificuldades. E aí, nós, graças a Deus, aqui no Brasil, no contexto que nós estamos vivendo, estamos com problemas, estamos com tudo isso que está acontecendo. Mas quais são as nossas estratégias para continuar pregando o Evangelho? Vejam que graças a Deus nós estamos nesse período alcançando famílias, alcançando lares que antes não conseguíamos alcançar. Nós estamos conseguindo levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para as casas, para todos aqueles que têm uma internet, para todos aqueles que precisam de uma visita neste momento, para todos aqueles que estão precisando de uma ajuda de cesta básica, de alimentos. Nós estamos aproveitando tudo isso, todas essas estratégias que o Senhor tem nos dado para continuar pregando, orando, falando da salvação que só existe em Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos reconhecer, primeiramente, essa lição. A palavra de Deus não tem limites. Ela não vai ficar presa em nenhum lugar, porque Deus sempre levantará homens, mulheres e meios para que a sua mensagem continue a ser levada a todas as nações, a todas as criaturas, para todas as pessoas. Amém? A segunda lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é de que essa mensagem que nós usamos, que nós utilizamos, existe uma segurança na mensagem e principalmente no autor dessa mensagem. Vejam bem o que está escrito no versículo 11. Ele diz: fiel é esta palavra. E depois no versículo 13: se somos infiéis, Ele permanece fiel. Ou seja, Jesus, Deus permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A mensagem que eu trago para vocês, domingo após domingo, dia após dia, não é a minha mensagem, mas é a mensagem de um Deus Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Se essa palavra fosse minha, se fosse uma mensagem da minha parte, vocês podem ter certeza absoluta que ela já teria morrido, ela já teria acabado. Poderia até mesmo durar um pouco de tempo, mas depois se tornaria esquecível na história da humanidade. Vejam, irmãos, que nós não somos mensageiros de nós mesmos quando pregamos o Evangelho. E podemos ter essa certeza, essa firme convicção
de que essa mensagem vem de um rei. Vocês sabem que somos como arautos. Se vocês já viram algum filme do período medieval, de reis e cavaleiros, de imperadores, sempre existem aqueles que eram os mensageiros, que eram levados, que iam com suas comitivas para mandarem a mensagem para outros reis, para outros mundos, para outros povos. E todas as vezes que eles faziam isso, eles não levavam a sua própria mensagem, o que estava no coração deles, mas eles diziam o que o rei ordenasse que eles dissessem, né? E é exatamente isso que nós fazemos. A mensagem continua sendo pregada, continua sendo passada por toda a história, porque o Rei Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade nesse mundo, Ele nos mandou que pregássemos a mensagem, e ela continuará sendo pregada, independentemente se o pastor Hudson morrer, ou se acontecer alguma coisa, se o pastor Hudson, eu espero que isso nunca aconteça em nome de Jesus, se o pastor Hudson se desviar dos caminhos do Senhor, ela continuará sendo pregada pelos bons cristãos que ainda existem nesse mundo. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas ainda que aconteça, a mensagem continuará sendo pregada, tá certo? Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo disse que toda autoridade só era dada para Pilatos, porque Deus, o Pai, havia dado aquela autoridade para ele. Não importa o que os reinos digam, não importa o que as autoridades do nosso país digam, não importa o que as autoridades mundiais digam, nós sempre vamos continuar pregando o Evangelho. Nunca nos calarão. Nem mesmo as portas do inferno poderão prevalecer contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo que estejamos passando por dificuldades, o Evangelho tem que ser persistentemente pregado para todas as pessoas. E eu gostaria de te incentivar a fazer exatamente isso. O que estamos fazendo em nossas vidas se não pregar o Evangelho? Nós precisamos pensar o que nós estamos fazendo do nosso tempo, porque tudo isso será cobrado naquele grande dia. Será que nós estamos evangelizando as pessoas que moram no nosso bairro, as pessoas que são da nossa família, as pessoas que são os nossos vizinhos? O Evangelho tem que continuar sendo pregado. Ah, pastor, mas eu tenho medo do que aquela pessoa pode fazer por mim se eu pregar o Evangelho para ela. O Senhor Jesus Cristo deixou bem claro também: quem perder a sua vida, achá-la-á. Quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Não se importe com o que os homens possam fazer contra você. Se importe de que você está cumprindo a vontade de Deus. Se um dia, isso ainda nunca aconteceu no nosso país, mas pode acontecer, como já acontece em muitos lugares do nosso mundo. Se um dia colocarem uma espada no seu pescoço, aqui, e falarem: pare de pregar o Evangelho, negue o Senhor Jesus Cristo, qual será a nossa resposta? Tudo isso já tem que estar preparado na nossa mente e no nosso coração, para esse momento que pode um dia chegar. Não estou falando que chegará, tá certo? Depois, a terceira lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que precisamos conhecer a mensagem que estamos pregando. Como assim conhecer a mensagem que estamos pregando? No versículo 15, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nessa parte, o apóstolo está dizendo ao seu discípulo o seguinte: olha, Timóteo, você precisa conhecer bem a palavra da verdade, você precisa conhecer bem as Escrituras, para que você não faça
besteiras, para que você não fale bobagens por aí. E vejam, irmãos, vocês podem até estar pensando, nossa, é muito parecido com o que está acontecendo hoje em dia. Realmente. Mas naquele tempo já existiam muitos que pregavam cada bobagem a respeito do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, ele cita nomes. Ele fala no versículo 17, Himeneu e Fileto. E essas coisas terríveis, esses erros crassos que eles estavam cometendo, estava corroendo como câncer as pessoas que estavam ouvindo e seguindo essas mensagens. E isso é uma verdade. A palavra de Deus mal utilizada, ela destrói a fé de muitas e muitas pessoas, ao invés de acrescentar na vida delas. A ressurreição dos mortos aconteceria no grande dia do arrebatamento da igreja, onde os mortos ressuscitariam primeiro e os que estivessem vivos iriam com o Senhor Jesus Cristo para os céus. E eles estavam pregando algo que não era uma verdade, algo que não era inspirado por Deus. E nós sabemos que, talvez, somente aqui nessa parte da Bíblia, que esses nomes foram falados. Somente nessa parte é que esses nomes foram citados. E esses dois homens desapareceram da história da humanidade. Agora o apóstolo Paulo, que pregou a verdadeira mensagem, o verdadeiro evangelho, a sua história, o seu legado continua até hoje. E por que para evangelizarmos nesses períodos em que nós estamos passando, é tão importante nós termos um bom conhecimento da palavra de Deus? Irmãos, talvez é muito mais fácil você falar de Jesus Cristo uma primeira vez e evangelizar uma pessoa que nunca conheceu o Senhor Jesus Cristo, do que evangelizar muitos que se dizem cristãos, mas que têm o Evangelho de Jesus completamente deturpado da sua mente, do seu coração. Nós precisamos passar muito mais tempo evangelizando aqueles que nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo, do que evangelizando aquelas pessoas que já ouviram falar, mas que ouviram tudo errado da mensagem do nosso Senhor. Quantas e quantas pessoas já não estão nesses dias ouvindo coisas erradas por aí, levando isso como uma verdade? Recentemente teve um tal profeta que disse que a luz do mundo ia acabar no dia 8 de maio e que nós ficaríamos 3 dias inteiros em plena escuridão. Estamos no dia 24 de maio e isso ainda não aconteceu. Onde está a verdade deste homem? Se era uma mensagem de Deus, por que ainda não aconteceu? E quantas pessoas não me perguntaram, pastor, isso é verdade que vai acontecer? Eu falei, eu não sei. Ele disse que Deus falou com ele. Vamos esperar para ver. No Antigo Testamento, Deus dá uma mensagem poderosíssima para o povo de Israel. Provai os profetas. Se eles disserem e acontecer, realmente é uma mensagem de Deus. Mas se eles disserem e não acontecer, mandem matar esses profetas. Nós não vamos fazer isso hoje em dia, lógico. Mas provem os tais profetas através do quê? Da mensagem de Deus, irmãos. Por isso que é tão importante nós conhecermos. Só vamos conseguir evangelizar as pessoas se nós conhecermos, nos dedicarmos, estudarmos a palavra de Deus. Qualquer um pode falar do Senhor Jesus Cristo. Qualquer um pode falar que Jesus Cristo morreu, ao 3º dia ressuscitou. E hoje Ele nos traz a salvação. Só existe a salvação no Senhor Jesus Cristo. Qualquer um pode fazer isso. Mas tomem cuidado com os falsos profetas e os falsos mestres que aparecem no nosso dia a dia. Inclusive muitos que continuam praticando, fazendo a venda de produtos, indulgências em suas igrejas.
Eu vendo a vassoura ungida que vai limpar a sua casa de todo pecado. Eu vendo isso, eu vendo aquilo, eu faço esse produto. Pegue isso, compre aquilo e a sua casa vai ser abençoada. A sua casa não vai ser abençoada por nenhum desses produtos, desses falsos mestres e desses falsos profetas. A sua casa só é abençoada pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pela sua prática diária do que está escrito do que está contido nas Escrituras. Simples assim. E mesmo que não seja abençoada, a sua fé deve permanecer firme nos fundamentos que o Senhor Jesus Cristo já compartilhou conosco. Eu já falei aqui na igreja, nós cristãos não podemos ter nenhum comprometimento com esses falsos mestres e esses falsos profetas, porque eles não pregam a verdade das Escrituras, estão mais interessados no benefício que a palavra pode trazer para as suas vidas do que na salvação de almas, do que na pregação do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse que eles percorriam muitos e muitos lugares, os fariseus percorriam muitos e muitos lugares pregando, e quando convertiam uma alma, tornava aquela pessoa muito mais merecedora do inferno do que do céu, porque pregavam um monte de coisas do que não a palavra da verdade, a Escritura. E é por isso que nós precisamos conhecer a mensagem de Deus. Eu gostaria de passar um pequeno dado aqui para vocês, antes de ir para as duas últimas lições, e eu já estou encerrando. Em uma pesquisa rápida na internet, eu pude constatar o seguinte fato, e deparei-me com a seguinte notícia. Se vocês colocarem no Google, por exemplo, porcentagem de pastores que nunca leram a Bíblia, vocês vão achar isso daqui que eu estou falando. Em uma matéria vinculada no Gospel Mais e no site pleno.news, eu vi isso daqui que eu vou ler na íntegra, tá bom? Cerca de 50,68% dos pastores e líderes nunca leram a Bíblia Sagrada por inteira, pelo menos uma vez. O resultado é fruto de uma pesquisa feita pelo atual editor e jornalista da Abba Press e Sociedade Bíblica Ibero-Americana, Oswaldo Paião, com 1.255 entrevistados de diversas denominações, sendo que 835 participaram de um painel de aprofundamento. O motivo é a falta de tempo, apontaram os entrevistados. Nós precisamos nos aprofundar na pregação do Evangelho, no ensinamento do Evangelho para as pessoas. Eu posso até mesmo me delongar na palavra, eu posso até mesmo passar um estudo mais aprofundado, mas é exatamente isso que o povo precisa. Lá no Antigo Testamento, o Senhor foi bem claro ao falar que o povo estava perecendo por falta de conhecimento. E o povo no mundo, hoje, não somente no Brasil, perece por falta de conhecimento da palavra de Deus e por falta da prática da palavra de Deus em suas vidas. Nós precisamos sempre nos lembrar disso. A quarta lição, e eu já estou encerrando, é que nós precisamos viver a mensagem que estamos pregando. Dos versículos 19b até o versículo 23, ele diz: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros porém para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Aqui, o apóstolo está falando para o seu discípulo novamente: você precisa se apartar de toda injustiça,
Você precisa se apartar e se purificar dos erros que essas pessoas estão falando, que essas pessoas estão cometendo a respeito das Escrituras. Você precisa se apartar das paixões da sua mocidade. Se fosse falar hoje em dia, ele falaria, a parte das drogas, a parte da bebida em extrema quantidade, a parte de tudo isso. E viva uma vida santificada ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Como eu já falei aqui, qualquer pessoa pode falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos que Jesus não apenas morreu para nos dar salvação. Ele morreu para nos livrar dos nossos pecados, nos tornar justos diante de Deus, e aí então temos a salvação pela justificação dos nossos pecados. Então a nossa mensagem, o nosso evangelismo, ele se torna ineficaz se nós pregamos uma mensagem da qual nós não vivemos. O Senhor Jesus, quando foi falar dos fariseus, ele disse o seguinte, e é uma frase conhecida por muitos. Ele diz assim: vocês vivam o que eles estão falando, sigam o que eles estão falando, mas não vivam o que eles estão vivendo, porque eles são um poço de imundície. Eles não têm uma vida justa diante de Deus, eles não seguem a lei, apesar de falarem. Vejam, irmãos, o teto do cristão é um teto de vidro. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós somos os primeiros a sermos julgados e massacrados por aquelas pessoas que olham e veem a nossa vida. As pessoas não sabem muitas vezes o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, o que está acontecendo conosco, mas se nós damos uma escorregada, se nós damos uma vacilada, as pessoas vão ser as primeiras a atirar a pedra desse teto de vidro que nós temos. Ah, você não é o pastor Hudson? Por que você está fazendo tal coisa? Ah, você não é o pastor Hudson? Por que isso? Por que aquilo? Então, nossa vida precisa realmente estar pautada nos caminhos do Senhor, para que a nossa mensagem, mesmo em tempos difíceis, possa ter total eficácia, efetividade para os ouvidos das pessoas, para as almas dos nossos ouvintes. Esses dias eu li um livro a respeito de um ateu, muito tempo atrás, tá bom, gente? Um ateu que ia ouvir sempre um pregador, ouvir a mensagem de um pregador em uma determinada igreja. E aí, quando esse ateu foi perguntado: o que você está indo lá fazer? O que você está indo lá ouvir a mensagem desse pregador? Você nem acredita no Deus que ele prega? Ele falou assim: eu vou lá. Isso daqui é uma história real, tá bom, gente? Só não me recordo agora qual era o nome das pessoas. Mas ele falou assim: eu vou lá, não porque eu acredito, mas porque o pregador acredita e vive aquilo que ele está pregando. E é exatamente isso. Nós precisamos viver o que estamos pregando. Como poderão nos ouvir? Como poderão dar sentido às nossas palavras se nós não vivemos? O que eu disse a respeito do Senhor Jesus Cristo, vocês podem ver depois em Mateus, capítulo 23, versículo 3, onde ele diz, especificamente, que eu falei aqui, eu parafraseei o Senhor Jesus Cristo, mas ele diz assim: façam o que digam, mas não façam o que fazem, pois não praticam o que pregam. Nós cristãos somos falhos e pecadores. Nós erramos nos nossos pensamentos, nós erramos muitas vezes em nossas atitudes. Isso é algo comprovado, até a própria Bíblia diz a respeito disso. Mas nós precisamos sempre estar dispostos a consertar os nossos erros, a nos arrependermos e voltarmos correndo para os caminhos de Jesus. E por último, para encerrar, eu gostaria de passar essa última lição de como nós devemos evangelizar em tempos difíceis. Precisamos pregar através do serviço ao próximo.
Então nós pregamos a palavra que nós conhecemos bem, nós pregamos a palavra através das nossas vidas e precisamos também pregar através das nossas atitudes de amor ao próximo. E para isso nós vemos no versículo 24 e 25, o apóstolo Paulo dizendo: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e o 26, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Aqui nós vemos Paulo falando para que Timóteo cumprisse também a palavra, para que Timóteo pudesse ser a palavra encarnada de Deus, e o Senhor Jesus Cristo é a palavra encarnada. Mas quando nós fazemos atos de amor pelas outras pessoas, nós estamos demonstrando o que Jesus Cristo fazia para aqueles que não conhecem o Evangelho. Certo pregador disse uma vez a seguinte mensagem: nós somos a única Bíblia que muitos irão ler em suas vidas. Nós sabemos que não são todos que têm a disposição de pegar a Bíblia, ler ela página por página, estudar, buscar, aprender mais da palavra. Não são todos que têm essa disposição, mas ao olharem as nossas vidas, os nossos atos de amor, eles reconhecerão Jesus Cristo nesses atos e darão glórias ao nosso Deus por isso que nós estamos fazendo. E essa também é uma forma de evangelizar. E aí o que acontece? Será que nós estamos fazendo esses atos de amor? Nós estamos tendo essas atitudes? Graças a Deus, aqui na nossa igreja, como eu já disse, nós estamos conseguindo alimentar muitas famílias. Nós estamos conseguindo orar por essas pessoas. Nós estamos conseguindo propagar o Evangelho de Jesus através das nossas atitudes de amor. E que essas atitudes possam continuar também com os nossos vizinhos, com as pessoas que nós conhecemos, com as pessoas que estão necessitando da nossa ajuda. Quantas e quantas pessoas nós estamos conseguindo ajudar nessa pandemia que está acontecendo no nosso país, nisso tudo que está acontecendo? Através dos nossos atos de amor, das nossas atitudes, nós conseguiremos evangelizar mais e mais pessoas, através da pregação da palavra bem pregada, através da nossa vida de santificação e através também dos nossos atos de amor. De que adianta eu falar que o Senhor Jesus Cristo é amor, se eu não consigo amar o meu próximo, se eu não consigo pensar nele como se fosse a mim mesmo, se eu não consigo amá-lo como se fosse a mim mesmo? A nossa mensagem se torna contraditória. E eu tenho certeza absoluta, irmãos, que através dessas práticas incessantes, dessas lições que nós aprendemos através da palavra, muitas e muitas almas se renderão ao nosso Senhor Jesus Cristo para a honra e glória de Deus, o nosso Pai.